Esse nosso convidado, ele já é nosso parceiro aqui, por isso que a gente gosta desse quadro de saúde, trazê-lo com bastante frequência. E o que me chama a atenção, o número de pessoas que ficam gratas a ele. A Gisele Calegari, por exemplo, de Ribeirão Preto, diz assim: Dr. Feres, o senhor é uma bênção, competente, humano, devolveu minha vida e meus sonhos, minha eterna gratidão e admiração. Ele é chefe de neurocirurgia vascular da Unifesp, médico neurocirurgião do Instituto de Ciências Neurológicas do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, Dalcides, boa noite a você e a todos os telespectadores. Bom começar a sua parte já assim, né? Com responsabilidade, né? Exatamente. Nesses dias também esteve uma moça aqui que tem só 5% da visão e ela conseguiu 5% graças ao senhor. E ela disse assim: se ele tivesse aparecido na minha vida antes, as coisas teriam dado certo. O que caracteriza o coma? Dr. Feres Shaddad Neto, nosso convidado nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre coma. O que é que caracteriza coma? Coma, por definição, é uma palavra grega que significa sono profundo. O que é consciência? Consciência, você tem nível de consciência, que a gente pode dividir assim: alerta, como nós estamos agora, não precisa de nenhum estímulo para nós conversarmos. Sonolência, que é aquele que a pessoa está dormindo, você chama, faz um estímulo verbal e ela acorda. Aí você tem o torpor, que é quando você precisa fazer um estímulo doloroso na pessoa para ela despertar. E o coma, que é a ausência de resposta. Então, o que é o coma? É aquele indivíduo que, sob qualquer tipo de estímulo, ele não se interage com o ambiente. Tem alguma relação coma e estado vegetativo? Então, o estado vegetativo pode ser uma evolução do coma. O que significa estado vegetativo? Seria um coma, só que o indivíduo ele começa a apresentar as manifestações vegetativas, são os movimentos automáticos. O que significa isso? Ele começa a ter o ciclo sono-vigília. Então, tem períodos do dia que ele está dormindo, tem períodos do dia que ele está com o olho aberto, ele está acordado. Só que sem qualquer tipo de interação com o ambiente. Então, qualquer estímulo que você faça, ele não interage com você. Se você fizer estimular, por exemplo, o paciente, você começa a estimulá-lo, você muda a posição, ele não dirige o olhar para você. E mantém o quê? Ele começa a fazer mímica, balbuciar, ter muitas vezes tremores, movimentos involuntários. E aí alimenta a esperança dos familiares. Aí alimenta a esperança do familiar. Porque eu já vivi situação assim, qualquer pequeno sinal, a gente já acha que, opa, está acontecendo aqui algo fantástico. Exatamente. Então, o que o coma? O coma, você pode ter uma lesão neurológica grave, um aneurisma roto, malformações arteriovenosas, tumores cerebrais podem levar ao coma, traumatismos crânioencefálicos, doenças metabólicas. Uma coisa muito comum que você vê é o coma alcoólico, o indivíduo Exato. Que bebeu bastante, o diabético. Então, esse é o diabético, tanto aquele que que aplica demais a insulina, que faz tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia, podem levar ao coma. Uhum. A outra coisa também é intoxicação. Droga, cocaína, pode levar ao coma. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é a causa do coma. E aí o indivíduo está em coma, ele não responde a nada. Ele pode se recuperar, dependendo do estado da doença, e voltar a ter contato com o ambiente. Ou ele pode evoluir para o estado vegetativo. Tem uma previsão de tempo? Um tempo que a pessoa está em coma? Ou isso, ela pode ficar 2 anos em coma? Pode ficar 1 ano, 2 anos. Qual é o prejuízo? Vamos supor, quando você fala, ele pode recuperar mesmo depois de 1 ano, 2 anos. 2 anos é mais difícil, mas a partir de 8 meses, 1 ano, o indivíduo pode sair do coma? Pode sair do coma. Só que nesse período, qual é o risco de um indivíduo em coma? É pegar infecção e morrer por uma infecção. Então ele não morre em decorrência do coma. Ele morre em decorrência de uma infecção, seja uma infecção de urina, seja uma pneumonia, e aí evolui para uma sepse. Mas, doutor Feres, por exemplo,
Michael Schumacher, piloto de Fórmula 1, tal, de repente caiu, bateu a cabeça. Ele está em coma ou em estado vegetativo? Ele poderia, num primeiro momento, estar em coma e depois evoluir para um estado neurovegetativo, dependendo da doença que ocasionou o coma, que no caso foi um traumatismo crânioencefálico. Então, nesse momento, ele deve estar em estado neurovegetativo. O que significa isso? Ele respira sozinho, ele não depende de aparelhos para respirar. Ele passa boa parte do dia com o olhar desperto, ele está desperto. Ele pode mirar para um lado, para o outro, respira, faz as suas necessidades, como evacuação, tudo, se alimenta por sonda, apresenta deglutição, só que não estabelece contato com o ambiente. Mas ele está ouvindo alguma coisa? Não ouve, não ouve. Se ele ouvir, se ele reagir, não é estado vegetativo. Se Coma ele ouvir, pode? Não, Também não. Também não. Então ele não está em coma. Mas não tem gente que fala assim, vai ao hospital fazer uma visita, fulano está em coma, mas é bom conversar com ele, falar, isso é um estímulo. Existe esse estímulo? Então, aí ele não está em coma. Então aí a gente teria que entrar em classificações de coma. O coma profundo é o indivíduo não tem qualquer tipo de resposta. Muitas vezes, muitos doentes, por exemplo, vamos supor, operou de uma malformação arteriovenosa grande. Você precisa deixar esse paciente em coma induzido. Se você for lá e fazer qualquer estímulo, ele não vai ouvir. Por quê? Porque ele está em coma. Se ele começar a ouvir, se você começar a fazer um estímulo, mudar o padrão do eletroencefalo, significa que ele não está em coma. A quantidade da droga não está adequada. Então, quando você faz um estímulo e a pessoa, você fala, olha, ele está em coma, muitas vezes o coma não é coma. Entendi. Nossa, como a gente aprende aqui, né? Não tem noite que eu não vá para casa dizendo assim, não sabia isso. Ou porque acho que eu sou muito ignorante também, né? Porque tudo para mim é novo. Por exemplo, eu achava que essa história de aperta a minha mão, e aí então a pessoa aperta a mão. Essa pessoa estaria em coma, mas está respondendo aos estímulos, tá? Não existe isso então? Não, não existe isso. Então não está em coma, é a mesma coisa o médico. Está em estado vegetativo. O paciente tem algum tipo de resposta ao ambiente. Então não está. O que se confunde muito é a família, coloca a mão ou o dedo na mão do paciente, aperta a minha mão. Isso aqui é um ato reflexo. Então ela induz para, houve uma resposta. E não houve a resposta. Aquilo lá é um ato reflexo. Ou ele começou a bocejar. Não, ele está despertando, ele está estabelecendo um contato. Não é contato. Isso é uma manifestação autônoma, que a pessoa, que o leigo confunde com resposta. Nossa, e eu já vi cada coisa nesse momento, assim, durante uma etapa da minha vida eu acompanhei muitos casos, o quanto os familiares diziam, não, mas vamos ver a vontade dele, se ele apertar a mão é porque ele concorda com tal coisa. E muita gente, assim, se engana com isso, então. Então não está em coma. Ou se tiver em coma, não tem resposta. Ou o indivíduo não está em coma ou não está em estado neurovegetativo. Se ele apresentou contato com o ambiente. O senhor já acompanhou, assim, algum caso que te impressionou nesse sentido? Já. De familiar, sim. E o que acontece, à medida que vai passando o tempo, você leva um desgaste de relacionamento, muitas vezes. Por quê? Porque o que acontece? A família espera o retorno. 1 mês não volta, 2 não voltam, 3, 4. O estado neurovegetativo, por exemplo, vamos dar o exemplo do Schumacher. Sim. O estado neurovegetativo está diretamente relacionado à sobrevivência da pessoa, muitas vezes até o poder econômico da pessoa. Certo. Por quê? Porque uma das complicações é escaras. Se você não faz movimento, você leva a uma atrofia de toda a musculatura. Você não tem alimento próprio, não consegue, você tem que fazer alimentação externa. Então, o que acontece? Tem que ter, quanto maior o número de atividades de fisioterapia, melhor a manutenção da massa corpórea, diminuir os problemas osteoarticulares, não começa a ter problema de articulação.
Você necessita movimentar o paciente a cada 2 horas, senão ele começa a formar escaras. Escaras são aquelas feridas. E essa ferida ela é contaminada e leva à infecção. O doutor, quando se volta de coma, ou da coma, como se diz, a gente tem alguma recordação ou não? Não, não tem nenhuma. Não tem recordação. Aquilo que se fala, então, o indivíduo não está em coma. Dalcides, é muito claro o coma. O coma profundo, hoje a gente consegue medir o coma profundo. Então você põe um aparelho que vem na testa do indivíduo e você vai sedando esse indivíduo. Se ele chega num bis de 40, é sinal que ele está em coma profundo, ele não tem resposta. É o exato para o cérebro não funcionar. Okay. Quando você quer induzir um paciente ao coma, o que você quer? Diminuir a atividade do cérebro. Então vai menos sangue para a cabeça. Então o cérebro trabalha menos, eu quero deixar o cérebro em repouso. Então o que você faz? Quando você atinge aquele patamar, o indivíduo está em coma. Se está acima daquele patamar, você não obtém muitas vezes uma resposta ao estímulo doloroso, mas o indivíduo não está em coma. Aí é possível o indivíduo ouvir, se lembrar de algo. Muitas vezes tem muitos doentes que se queixam, doutor, eu ouvi uma conversa na cirurgia. Pode muitas vezes ter ouvido ou muitas vezes ter o quê? Uma alucinação. Mas o que você nota na cirurgia, muitas vezes quando eles relatam, é que em algum momento o indivíduo começou a despertar. Entendi. Doutor, a gente está praticamente assim, com o tempo esgotado, mas eu não queria deixar a Ana Júlia de Belo Horizonte sem resposta. Há mais ou menos 1 ano, meu pai teve um AVC que o levou a um coma. Alguns meses depois, os médicos falaram que o quadro dele havia se tornado mais complicado e que ele estava em estado vegetativo. Sempre o visito no hospital e procuro conversar com ele, mostrar que estou por perto, mesmo sabendo que ele não me ouve. Porém, um dia desses, durante essas conversas, comecei a rir e, para minha surpresa, ele mexeu os lábios na intenção de sorrir. Fiquei em choque e, ao questionar o médico, ele disse que meu pai não seria capaz de entender o que eu falava e muito menos sorrir em resposta. Doutor, não tem chance nenhuma do meu pai estar ciente do que acontece ao seu redor? Teoricamente não. Por quê? Porque um dos movimentos automáticos é o oromastigatório. Então ele tende a fazer movimentos com a boca. Muitas vezes o movimento da mandíbula, muitas vezes até uma expressão de sorriso, mas principalmente o bocejar. Então, em termos práticos, se ele está em estado vegetativo, ele não pode ter qualquer contato com o ambiente. Isso é por definição médica. É que a gente, no fundo, quer, né? Eu estou entendendo, Ana Júlia, eu também queria, sabe? Que ele tivesse dado um sinal, que ele tivesse ficado feliz com a visita dela. Mas a vida não é bem assim, né, doutor? Exatamente. Agora, tem os pacientes que retornam do coma. É outra coisa. Então, o coma, ele pode ir para o estado vegetativo, como a pessoa pode melhorar. Então, é por isso que quando você faz hoje, qual é o risco hoje do estado de coma? É você diagnosticar morte cerebral. A morte cerebral tem alguns critérios hoje. Porque muitas vezes esse doente vai recuperar e se você falar simplesmente, olha, ele está em coma há 3 meses, então está em morte cerebral. Você ouve muito isso. E aí daquele indivíduo, olha, o médico falou que morreu, mas ele está vivo. Então hoje você tem critérios para o diagnóstico de morte cerebral. Olha, o senhor é um fenômeno. Todos os assuntos que eu trago aqui, a produção traz, o pessoal se interessa. Obrigado por ter vindo. Dr. Feres Shaddad Neto, neurologista, cirurgião. Né? Cirurgião. Neurologista, é isso? Neurocirurgião. Neurocirurgião. Do Instituto de Ciências Neurológicas do Hospital Albert Einstein, chefe de neurocirurgia vascular da Unifesp. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Dalcides, mais uma vez a oportunidade.